A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, aqui quem fala é o irmão Eric e eu gostaria de compartilhar com você algo da parte de Deus, onde nós iremos meditar em Romanos capítulo 8, verso 8. Diz assim a palavra do Senhor: e sabendo que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. João nos ensina sobre a necessidade de entender que tudo o que acontece é feito para a glória de Deus. E que nessas tribulações, tempestades, também podemos entender que há uma contribuição para o nosso bem dentro da vontade do próprio Deus. É bem verdade que acreditar que o Senhor é bom e que suas misericórdias duram para sempre, em meio a situações favoráveis, nos motivam a louvar a Deus por sua vontade e benevolência. Mas acreditar e entender que é necessário buscar o amadurecimento espiritual para poder compreender qual é a vontade do Senhor nas nossas vidas. Talvez no meio de uma necessidade ou falta de alimento, seja ele material ou espiritual, ou na falta de um ente querido que aprove o Senhor recolher, possamos nos sentir fracos, desprezados e abandonados por Deus, devido a estas frustrações. Talvez por falta de recursos financeiros, ou até mesmo por falta de um abraço amigo, ou até mesmo pela falta de apoio familiar, ou de como você talvez seja necessário que estas afrontas e as dificuldades que possam vir, viemos a entender que esta prova está sendo aplicada pelo próprio Deus, o nosso Criador. E nesse teste de fogo, não temos como colar, não temos como pedir uma cola, um colega da carteira ao lado, porque quem aplica esta prova tem seus olhos como chama de fogo e os pés são reluzentes, semelhante ao latão. Ele te conhece e sonda o teu coração a todo o momento. Ele conhece os seus jeitinhos, sabe que você gosta de fugir, gosta de se esconder, de se isolar só para não atender à voz do Mestre. Tudo devido a uma chamada, medo de ser provado, medo de ser aperfeiçoado, de ser lançado no fogo, medo de passar por um caminho cheio de pedras, de afrontas, de acusações, medo de não conseguir chegar onde Ele quer que chegamos. Hoje em dia é bem comum um obreiro ser aprovado por homens e não ser aprovado por Deus. Talvez a máquina de fabricação de ministros dos dias atuais também possa contribuir para a continuidade da fabricação de falsos líderes religiosos que alimentam o rebanho do Senhor
com águas turvas, que aceitam campanhas visando prosperidade financeira e não libertação das almas deste rebanho separado e confiado ao Senhor, para que eu e você possamos cuidar até que Ele venha. Tudo isso traz um falso certificado de aprovação, tendo em vista que a aprovação verdadeira é feita através de uma prova aplicada pelo Senhor. E essa prova, o Senhor nos leva a ser lançados ao fogo, aonde essas altas temperaturas irão nos purificar e retirar tudo que não vai agradar ao Senhor, tudo aquilo que irá permitir que o próprio Deus possa nos usar como instrumentos na sua obra. Muitas das vezes queremos orar, queremos interceder por vidas, pregar de tal maneira que venha aparentar que fomos aprovados por Deus. Mas muitas das vezes nos enganamos porque fomos apenas aprovados por homens devido à necessidade do reino de Deus, onde o mais importante nos dias atuais é a separação feita pelos homens e não a separação feita por Deus. Nesta carta aos Romanos, o apóstolo Paulo, o missionário que mais fundou igrejas para o grande reino de Deus nessa terra, nos ensina que devemos nos alegrar nas tribulações, porque elas são manifestações dos instrumentos de aperfeiçoação do Senhor. As atribulações são instrumentos de aperfeiçoamento de caráter, são instrumentos de aperfeiçoação e de molde de como andar conforme Ele quer que andamos e o servimos em espírito e em verdade. É bem verdade que essas manifestações que eu quero chamar de aperfeiçoamento, mas que você conhece como vale, como deserto, como dificuldade, como falta, como porta fechada, elas buscam, acima de tudo, a nossa salvação. E não um chamado ministerial, porque o ministério de um servo de Deus sempre será a renúncia, a aplicação da prova pelas mãos de Deus, e nós ficamos numa condição onde nós podemos ser aprovados, podemos ser reprovados, podemos estar em dependência em alguma matéria e que talvez será necessário pela misericórdia de Deus para que nós não venhamos ser reprovados, passarmos por essa dependência até que essa matéria nós consigamos entender, compreender e ser aprovados pelo Senhor. Amados, eu não sei bem o que Deus está requerendo de você, mas eu creio que através desse vídeo, através dessa palavra poderosa, onde Deus tem ministrado o meu coração e eu estou compartilhando com você, todavia as provas são vindas a mando de Deus para nos mostrar que não estamos tão prontos ou tão cheios para que possamos assumir o chamado, uma graduação, porque um obreiro, para receber a certificação dos céus, precisa passar pela avaliação do mestre, precisa ser corrigido pelo professor que aplicou a prova. Você está me entendendo? Nessa noite o Senhor está dizendo que as provas foram aplicadas e que através dessa aplicação Ele está avaliando quem deve ser aprovado, quem deve ser experimentado mais um pouco por Ele.
Porque ainda que nos dias de hoje se faz necessário um obreiro, um diácono, um presbítero, um auxiliar de trabalho, um tesoureiro, um chefe de departamento, antes de tudo isso, nós devemos ser servos do Senhor. Talvez para dirigir um círculo de oração seja necessário apenas um mistério. Mas é necessário que antes do mistério, que nós possamos compreender a vontade de Deus, que nós venhamos nos renunciar pelos nossos planos, os nossos projetos, que nós venhamos renunciar tudo aquilo que nos alegra e que talvez nós venhamos entender que é necessário nos entristecer, é necessário a falta, é necessário a tristeza, como também é necessária a alegria, a fartura e o amor. Amados, um dirigente, um ministro de louvor precisa ser provado no fogo para ser aprovado por Deus. Não há amizades no reino de Deus, não há favorecimentos por parentesco, nem tampouco o Senhor permite que seja confundido o reino de Deus, o seu próprio reino, com amizades. É necessário estar com o selo de aprovação do Senhor. Esse mesmo selo que os homens pedem que as autoridades venham certificar que o produto que eu e você consumamos dentro dos nossos lares venha com um selo de aprovação por um órgão governamental, que esse produto venha com o selo do Inmetro. E muitas das vezes dentro da obra, dentro da casa de Deus, nós não queremos, nós aceitamos que sejamos colocados e alimentados por pessoas que ainda não estão preparadas para poderem ser instrumentos de Deus dentro de um determinado momento, dentro de uma determinada situação que a congregação está vivendo, porque foi feito em cima de amizades, em cima de necessidades e não em cima de chamado, de preparação e aprovação de Deus. Com isso, nós vemos muitos ministérios afundados, vemos muitos dirigentes que não entendem e veem a frustração de muitos ali dentro do rebanho que poderiam entregar algo verdadeiramente na direção de Deus, mas porque talvez seja necessário pelo momento que está vivendo, um comodismo em querer mexer com certas posições, certos cargos, certos tipos de trabalhos que estão sendo implicados, porque a igreja está enchendo, porque está trazendo retorno financeiro, e há uma necessidade, e muitas das vezes que ela não é feita nos dias atuais. A necessidade de libertação de opressões, de demônios, libertações que possam vir e nos purificar para que nós possamos ser salvos por Cristo. Porque quem prega, quem louva, quem dirige, quem está na frente de um trabalho, acima de tudo, precisa estar liberto. Não só o dom, não só o discernimento do que é de Deus e o que não é de Deus, não somente os dons espirituais, as visões, as revelações, mas a libertação. Precisa estar liberto. Amados, mais uma vez eu quero te dizer que, como o bronze, que com o passar do tempo, é necessário que ele venha ser limpo. E na nossa vida espiritual é assim. Nós devemos a todo tempo buscar ser limpos
pelo Espírito Santo de Deus, buscar a presença de Deus, buscar o renovo de Deus, buscar as novidades que o Espírito Santo nos revela dentro do centro da vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. E somente através dessa purificação e dessa limpeza podemos enxergar o brilho do Espírito Santo dentro das nossas vidas. E quando esse brilho estiver acontecendo, nós iremos ver a manifestação da graça e do poder de Deus dentro das nossas congregações. Podem questionar: quem levantou? Mas você vai poder responder: foi o Senhor. Quem disse que vai trabalhar no departamento? Foi o Senhor que disse. Porque somente o Senhor pode dizer quem está aprovado para executar tal função. E nós devemos buscar o Senhor, buscar a face do Senhor para que Ele possa nos revelar qual é a sua vontade, quem Ele quer usar naquele momento. Amados, nós também podemos enxergar algo próximo disso através da manifestação da graça de Deus nas nossas vidas. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versos 9 e 10, que vai dizer: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa nas fraquezas. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. No versículo 10, nós iremos ver a seguinte frase: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, alabaçúria, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então estou forte. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor, porque quando estamos fracos, quando reconhecemos que estamos fracos, caídos, quando as angústias vêm, quando as fraquezas vêm, as injúrias são feitas contra as nossas vidas, quando nós as colocamos na posição e na condição de sermos usados pelo Senhor, porque buscamos, porque queremos nos aproximar de Deus como amigos e queremos estar na presença dele para que ele possa fazer conosco o que ele bem quiser, que nós possamos entender que nós somos instrumentos e instrumentos vivos. Não somos instrumentos feitos de madeira, mas instrumentos feitos de barro. E esse barro Deus vai moldando conforme Ele quer, conforme a necessidade que Ele precisa operar dentro da congregação. Ele vai usar você, Ele vai usar eu, Ele vai usar o irmão do lado, para que Ele possa mostrar, acima de tudo, que é a graça de Deus que vai se manifestar, é a graça de Deus que vai usar por uma única finalidade, para mostrarmos que nós somos dependentes de Deus, que nós somos parecidos uns com os outros e as nossas falhas e os nossos problemas, eles são comuns na vida daqueles que têm muito, dos que têm pouco, dos que estão muito tempo na presença do Senhor e os que têm pouco tempo na presença de Deus. A graça é o que devemos buscar, a renúncia pelos pecados é o que nós devemos buscar, porque é através da graça que nós chegaremos a Deus e poderemos ser salvos. Devemos nos gloriar nas nossas fraquezas e entender que nesse momento é o momento mais importante que o poder e a manifestação do Espírito Santo venha acontecer sobre as nossas vidas, para que nós possamos atravessar e ultrapassar essa prova feita pelo próprio Deus.
porque Deus está nos testando, Deus está nos experimentando para que possa nos usar em um breve possível. Nós podemos entender o tamanho de uma prova quando nós vamos ver, meditar e estudar sobre a vida de Jó. Falar de Jó é muito amplo, é um alimento precioso para que nós possamos entender o que é realmente acreditar e reconhecer que Ele é dono, Ele é soberano, que Ele é poderoso e que Ele pode fazer e desfazer na hora e quando e como, e Ele quer que nós entendamos isso, que nós não temos nada, que tudo é dele, que eu e você somos dele. Em Jó, capítulo 1, do versículo 19 ao versículo 22, nós podemos encontrar o seguinte texto: Eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, pelo qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto e raspou a sua cabeça e se lançou na terra e adorou. E disse: No saí do ventre da minha mãe, no tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isso, meus amados, Jó não pecou e nem atribuiu falta alguma a Deus. Amados, eu queria que você entendesse que nesse momento foi o momento onde Jó ele recebe de Deus algo que iria entristecer, algo que poderia me entristecer e te entristecer, porque quem de nós gostaria de receber uma notícia que estaríamos perdendo um ente querido, filhos, pais, avós? Mas aprove o Senhor. Só que nesse momento, onde o momento de luto bate, onde o momento da tristeza, da dor, o momento da falta, o momento onde se descobre uma doença, é o momento onde o Senhor, Ele quer ver em nós verdadeiros adoradores. Jó apenas se prostrou e adorou. Ele não se revoltou com Deus, ele não se levantou contra Deus, ele não blasfemou. Ele simplesmente adorou e sentiu a dor da sua perda. Só que mais à frente, devido a tantas provas e tantas experiências que o Senhor fez a esse homem, nós podemos ver lá na frente a manifestação da graça. Nós podemos ver esse homem sendo honrado por Deus porque ele não blasfemou contra o Senhor. Ele foi ajudado por Deus através da vida dos seus amigos. Saiba bem quem são os seus amigos. Saiba bem quem são aqueles que você diz que são os seus amigos. Porque veja bem, eles podem ser até seus amigos, mas se eles não forem amigos de Deus, nada vai acontecer na tua vida quando você precisar ser socorrido por alguém que tenha permissão de Deus para entrar na tua vida e te ajudar. Para finalizar, amados, no capítulo 42, verso 3 e 5, nós iremos contemplar isso, aonde Jó vai dizer: quem é aquele, dizes tu,
que sem conhecimento encobre o conselho. Por isso falei do que não entendia, Senhor. Coisas que para mim eram maravilhosíssimas, mas que eu não compreendia. Já está dizendo que ele via, mas não me entendia. E para entender, é necessário passar pelo processo. Para entender, é necessário talvez que você vá para esse deserto e Deus queira te dar um odre novo, porque não se derrama vinho novo em odres velhos. Talvez Deus queira te afastar ou retirar pessoas, te tirar de um emprego que está te desviando, para que você possa entender que coisas maravilhosas Ele faz através de coisas ruins. Dentro da minha ótica humana, dentro da tua ótica humana, mas na ótica espiritual, mas na ótica de Deus, da manifestação da graça, que está sendo derramada nesse momento com Jó, porque a graça é quando os nossos olhos se abrem e nós conseguimos enxergar o que não compreendíamos. Versículo 4, ele vai dizer: escuta-me, pois eu falarei. Eu te perguntarei e tu ensina-me nas atribulações. Como ouvir os meus ouvidos, agora te veem os meus olhos. Que, através dessa palavra, a manifestação da graça e da glória de Deus possa adentrar o seu lar. Que, através da manifestação da graça e que, se for necessário, as atribulações que nós soframos nos dias tão difíceis, onde a falta de ar, a falta de recursos, a falta de preparo para atravessar esse momento tão difícil que a sociedade está atravessando, a graça de Deus nos alcance, que nós possamos compreender o processo e o desenrolar espiritual que Deus está querendo fazer, lapidando e nos preparando para um grande momento da igreja. Com os meus ouvidos, ouvi, mas agora, Senhor, os meus olhos te veem e podemos entender que tudo coopera para o nosso bem. Que Deus possa te abençoar mais ainda, que a graça de Deus te alcance seus familiares e que você possa, enfim, entender e os seus olhos possam enxergar não o que dizem, mas que você venha ter experiências sólidas, bastante, para que você possa compreender o que os seus olhos veem e entender que o que os seus olhos veem é através de permissões vindas pelas provas aplicadas pelo Senhor. E você só vai enxergar se você for aprovado pelo professor. Deus possa te abençoar grandiosamente. Muito obrigado pela sua atenção. Graça e paz.